comentário de ontem, nós falávamos sobre os presidentes de diretórios municipais, né? Como eles são negligentes ao colocar na política gente que quer, gente que se interessa em ajudar. E normalmente eles prestigiam apenas aquelas pessoas que já fazem parte do sistema. E hoje queria abordar um outro assunto, né? Isso acontece em nível municipal, mas acontece também com celebridades, artistas, profissionais liberais. Muitas vezes eles são impedidos de ingressar no processo eleitoral por puro preconceito. José Luiz da Atena é um caso típico, né? Ele já passou por 9 partidos e agora, aparentemente, chegará até o fim da disputa eleitoral à Prefeitura de São Paulo. Mas vários comentários que foram feitos nos últimos dias simplesmente detonaram o da Atena, sem trocadilhos. As razões são as mais variadas possíveis, né? Às vezes a pessoa não gosta dele como apresentador, como jornalista, como comunicador, e acaba vendo isso um fator impeditivo para o seu ingresso para a vida pública. É puro preconceito. Vale lembrar que, enquanto os eleitores estiverem mantendo esse preconceito contra as pessoas, ou seja, não se importarem muito com o que elas pretendem fazer, nada vai mudar na nossa política. O Datena é uma pessoa realizada profissional e financeiramente. Provavelmente, se um dia ele chegar à Prefeitura de São Paulo, ele deve receber cerca de 5% do que ele recebe na Record atualmente. Então, por que ele faria isso se não tivesse uma boa intenção? Particularmente, não sou nenhum fã do Datena. Ao contrário, vejo nele assim um comunicador exemplar, mas não me agrada do ponto de vista jornalístico. Eu esperava, ou espero muito mais de um jornalista para apresentar um telejornal. Mas, de qualquer maneira, fica aí o registro para a gente pensar muito sobre isso. Os novos nomes, novas pessoas que aparecem diante das eleições devem ser considerados, devem ser bem avaliados, porque agir com preconceito só porque você não gosta da atuação profissional de uma pessoa, isso não significa que ela não dará certo na política também. Aliás, na política tem muita gente que deu certo, ao contrário do que aconteceu com a sua vida particular. Pense nisso. Farol de Limeira está no ar. Muito bem, sexta-feira, 19 de julho, ano é 2024. A partir de agora, mais uma edição do nosso Farol de Limeira. Lembrando que hoje teremos, na sequência do nosso programa, o Debate Farol, com a presença do Dr. Renan Félix, médico e analista político, e também do meu companheiro Antônio Cláudio Bontorim. E, aliás, vou começar com o Bontorim, o bate-papo de hoje. Temos muitos assuntos para tratar. Bontorim, seja muito bem-vindo. Um abraço. Um abraço, Beto, um abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira. Estamos iniciando aí a sexta-feira, né? Fechando mais uma semana útil aí do mês de julho. Lembrando que amanhã, oficialmente, as eleições municipais praticamente têm início, né? Com a realização das convenções partidárias já a partir deste sábado, né? Teremos aí a primeira convenção da Frente Limeira Bons Frutos, né? Que vai lançar o Luiz Henrique Mitsunaga e o Marco Aurélio, né? Ao cargo de prefeito e vice, mais 60 candidatos a vereadores. Então, vamos dizer, amanhã oficialmente tem início as eleições, o pleito municipal de 2024. Já que você tocou nesse assunto, vamos nele então. E por incrível que pareça, né, estratégia ou não, ou falta de opções, né, 2 pré-candidaturas ainda não anunciaram seus vices, né, seus candidatos a vice, o Murilo Félix e também a Érica Tanque, né, Cláudio? Isso aí deve ser anunciado provavelmente na convenção, né? Exatamente, Beto. Eu acredito até que já deveriam ter anunciado, né? Quando você tem um vice
já programado, é mais fácil de você, inclusive, dar início à sua campanha, né? Mas provavelmente eles vão anunciar esse vice mesmo somente durante a convenção, né? E também porque devem ter aí várias pessoas concorrendo ao cargo, né? E então eles vão esperar para ver quem tem mais chance de emplacar como candidato a vice-prefeito na chapa, além dos candidatos a vereadores também, que devem ser definidos também nas convenções. Beto, as convenções vão até dia 5 de agosto. É porque, né, Cláudia, do ponto de vista partidário, as coligações já estão praticamente formadas, né? O vice deve ser alguém desse meio, não é isso? Exatamente, Beto. O vice sempre é ligado politicamente ao partido que vai comandar a chapa, né, que vai encabeçar a chapa, não necessariamente sendo do mesmo partido, né, mas fazendo parte de uma coligação ou de uma federação partidária aí que vai encampar todas as candidaturas e que vão representar todas as candidaturas já que serão definidas nessas convenções, Beto. Tá Então, certo. o vice deverá estar ligado ao grupo político, não necessariamente ao partido de quem encabeça a chapa. Tá certo, tá certo. Cláudio, você que é um pesquisador aí das mídias sociais, depois desse episódio da Câmara Municipal, houve uma informação, uma notícia aí de que o prefeito teria demitido servidores que estariam ligados a vereadores que foram contrários ao seu pedido na Câmara. Você teve alguma informação a esse respeito, Cláudio? Sim, Beto, foram 17 servidores ao todo até o momento, né? Todos eles ligados aos vereadores que votaram contra o regime de urgência. Lembrando sempre, para não causar desinformação mais do que já foi causada, não foi a vinda da empresa que foi votada pelos vereadores, foi sim o regime de urgência da votação do projeto de lei complementar, né, do PLC do prefeito, que foi votado. Então, o teor do projeto de lei complementar ainda deve ser votado no início de agosto, quando os vereadores voltarem do recesso parlamentar, né? Então, só que para que fique bem claro, né? Ninguém votou contra a vinda da empresa. O que foi votado foi o regime de urgência. Essa informação está correndo muito aí em alguns canais da mídia tradicional e também de redes sociais, né? Na tentativa de mostrar que o prefeito e a cidade foi vítima aí de uma cilada pelos vereadores que não votaram o regime de urgência, mesmo porque há muita coisa ainda inexplicada nesse PLC e que precisa ser muito discutido, né? Perfeito. Cláudio, vamos lá. Saindo um pouquinho da política local, vamos falar do assunto do momento, né? Manchete em todos os portais hoje, a instabilidade da internet, né? No mundo inteiro, que trouxe reflexos para a mídia, né? De uma forma geral, voos, aeroportos deixando de funcionar. Você sabe que isso me chamou a atenção, porque existem alguns filmes de ficção científica que foram feitos lá atrás, nos quais a verdadeira guerra que o homem vai ter que travar no futuro não é com armas, né? Mas guerra para enfrentar uma queda semelhante a essa que aconteceu no mundo todo, né? Que nós criamos uma dependência absoluta na internet. Uma vez que a internet não funciona, a gente praticamente não funciona também, né, Cláudio? Exato, Beto. Foi uma instabilidade no sistema de proteção aí de dados, né? Que é da empresa Microsoft, né? E que praticamente gere todos os sistemas
de transmissão de dados, né, de internet, de aeroportos, de trens, de tudo que diz respeito à internet, ao sistema eletrônico, né, ao armazenamento de dados e à proteção de dados, é que foi causado por essa instabilidade. Só para você ter uma ideia, por exemplo, o aplicativo do Bradesco está fora do ar até este momento, né, aqui no Brasil. Então, quem tem o aplicativo do Bradesco, eu já fiz esse teste, né, ele está fora do ar, dizendo que houve essa instabilidade e que eles estão correndo para resolver os problemas. Você não consegue acessar o aplicativo Bradesco pelo celular, pela internet. Por enquanto está fora do ar, Beto. Foi uma das causas, o Bradesco foi um dos bancos atingidos aqui no Brasil por esse apagão de dados, vamos dizer assim, né? É perigosíssimo, né, Claudio? Perigosíssimo, né? A gente, a gente não pode ficar refém de algo parecido, né? Até porque os hackers estão aí também, gente que pega a senha, pessoas especializadas. É muito complexo isso. É muito complexo, a gente não tem o domínio técnico ainda, mas uma coisa é certa, né? Atingiu e encher a Microsoft, né? Atingiu a Microsoft, exatamente. E é o que a Microsoft está colocando no ar aí informações seguidas, né, e informações recorrentes também, né, que não foi afetado o sistema de segurança que possa ter vazado dados das pessoas que utilizam a internet. Isso não aconteceu. Foi um apagão mesmo no sistema que faz o gerenciamento de todos esses dados que estão armazenados e são utilizados para a transmissão de informação, ou seja, a transmissão online, né, e a transmissão também pela internet de todo o sistema aeroportuário, né, e de todo o sistema também, de boa parte do sistema bancário, inclusive o aplicativo dos bancos afetados, ele deixa bem claro na mensagem, por favor, não desinstale o seu aplicativo para não correr o risco de perder o seu acesso através da senha digital, né? Então, muito séria, muito problemático realmente essa questão, né? E nós precisamos encontrar soluções para que quando ocorra isso não fiquemos paralisados, né? A situação realmente foi de assustar, né? Nem o famoso bug do milênio lá nos anos 2000 causou tanto transtornos como causou esse apagão de dados, Beto. Eu fui conferir exatamente aqui no aplicativo do Bradesco, tem essa mensagem, né? Não desinstale para você não perder as suas chaves de segurança, né? Exatamente o aplicativo do Bradesco, então, fora do ar. Cláudio, vamos repercutir rapidamente ontem o discurso do Donald Trump, finalmente, né? Um discurso de quase 2 horas, né? 93 minutos, e onde ele se colocou como se fosse um ungido, né? Você viu parte do discurso? Leu? Sim, 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 vi. E ele também é, praticamente citou, né, Deus, né, falando que foi Deus que permitiu que ele estivesse vivo, né, porque ao girar a cabeça para ler alguns dados no painel, né, da onde ele se apresentava, ele sentiu o assovio, né, do projétil e a orelha sendo atingida, né? E também ele no início ele foi bem light, né, conclamando a União Nacional em período eleitoral, mas depois ele não deixou por menos e praticamente destruiu a reputação, pelo menos imagina-se, né, que tenha destruído a reputação do Biden, né? E no discurso aquela tradicional
retórica, né, dos republicanos, né, que vai revogar todas as leis ambientais do Biden, que vai terminar de construir o muro, né, e que vai acabar com a guerra da Ucrânia. Como ele vai fazer isso realmente é difícil a gente saber, né? E a gente sabe que ele tem as suas artimanhas, né? As suas questões mais voltadas a essa teatralidade, né? E já foi, inclusive, apresentador de televisão, né? Então ele sabe muito bem usar esse discurso para manipular seus seguidores, que ontem na convenção estavam todos eles com um curativo na orelha direita, né? Imitando o curativo que Donald Trump trazia. Né? E ainda sobre esse assunto, né, paralelo a ele, né, Cláudio, aguarda-se com muita ansiedade para esse final de semana a renúncia do atual presidente Joe Biden à candidatura à reeleição. Ontem, pelo que eu percebi, pelo que eu vi dos comentaristas internacionais, isso é muito possível que aconteça nesse final de semana, porque tem um outro detalhe, né, Cláudio? Não só as pesquisas indicam uma chance maior dos democratas perderem se ele continuar, como uma chance enorme da diminuição do número de cadeiras no Congresso, né, devido à possível eleição de Donald Trump. Né? Então, isso tem assustado os democratas. Exato, Beto. E quem entrou na briga também, né? Quem entrou nessa discussão foi o Barack Obama, né? Dizendo que realmente ele tem que pensar em desistir, em renunciar à candidatura para que outro candidato possa assumir antes da convenção do Partido Democrata, né? Mas como ele foi eleito na pré-convenção, ele precisa renunciar para que outro possa assumir a candidatura. Ele não tem mais nenhuma chance de vitória, né? Em que pese toda a arrogância do Trump em já considerar-se eleito, o Biden não tem condições mais de concorrer, a gente sabe disso, a gente já percebeu, e é bem provável realmente pelas pressões, e já há indícios que ele estaria propenso a essa renúncia realmente, para que um novo candidato possa assumir o seu lugar, né, para concorrer à presidência dos Estados Unidos. E o que também será uma decisão difícil a escolha desse candidato ou a candidata do Partido Democrata. Bom, Cláudio, para a gente encerrar um pouquinho de bom humor, hoje eu vi um meme sobre o ministro Fernando Haddad, impressionante, viu? Ri sozinho. Você sabe que na Marvel tem o Homem-Tocha, né? E agora inventaram aí o Homem-Taxa e puseram a fotografia do rosto do Haddad nesse personagem aí dos quadrinhos. E o Homem-Tocha agora virou Homem-Taxa, viu, Cláudio? Homem-Taxa, taxa humana. É isso, taxa humana, taxa humana. É cada uma, né? Vai pipocar, né? A gente sabe que esse bom humor é bem característico, né, da, da mídia brasileira, né, os humoristas, quem aproveita bastante tudo isso é o site Sensacionalista, que é muito bom, por sinal, né? E então é muito engraçado e a gente está vendo todas esses memes em relação a ele, né? Embora a gente saiba que não tem nada muito a ver com ele, mas ele é o responsável por essa área do governo e é quem define o que vai ser cobrado e o que não vai ser cobrado, né? Então, é aquela história que nós já comentamos aqui ontem da Martaxa, né? Você se lembra muito bem desse apelido da Marta Suplicy quando ela foi prefeita de São Paulo, justamente por causa da taxa do lixo, né? Que ela começou a cobrar na capital paulista.
Perfeito. Cláudio, se prepara então, daqui a pouquinho teremos aí o nosso debate Farol, por hora. Bom debate pra gente, bom final de semana, até segunda, amigo. Um grande abraço. Grande abraço, Beto, e até daqui a pouco então no debate. Valeu. Enquanto isso, vamos acompanhar aqui no nosso Farol o boletim do nosso companheiro César Roberto. Bom dia, Beto Rucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, jogando ontem em Goiânia, o Santos empatou em 1-1 contra o Vila Nova de Goiás. Este jogo abriu a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tivemos ontem também o Novo Horizontino vencendo a Chapecoense por 1-0 em Novo Horizonte. O Santos continua liderando a Série B com 29, o Vila Nova é o segundo com 28, o América Mineiro é o terceiro com 26 e o Novo Horizontino agora entrou no G4, é o quarto colocado com 26 pontos ganhos. Nós teremos hoje a sequência desta 16ª rodada com Avaí e Ceará em Santa Catarina, Curitiba e Mirassol lá na capital paranaense. Amanhã, América Mineiro e Amazonas em Belo Horizonte, CRB e Ituano nas Alagoas, Paysandu e Ponte Preta no Belém do Pará. No domingo, Guarani e Goiás às 4 da tarde em Campinas. No domingo também, 6:30 da noite, Botafogo e Brusque em Ribeirão Preto. Ontem também, Beto, time brasileiro em campo pela Copa Sul-Americana. O Atlético Paranaense foi até Assunção, no Paraguai, e empatou com o Cerro Porteño em 1-1. Tivemos também o Cuiabá jogando no Chile e empatou também 1-1 contra o Palestino do Chile. Um detalhe curioso sobre esta partida, Beto, coisa que eu nunca vi na minha vida durante esse tempo todo, né, de repórter esportivo. O Palestino teve um pênalti a seu favor no último minuto do segundo tempo. Muito bem. O Palestino cobrou o pênalti. O goleiro do Cuiabá fez a defesa, o Walter. Na volta da defesa do Walter para o jogador que cobrou o pênalti para o time chileno, o juiz encerrou a partida. Ele não esperou, né, que o jogador que cobrou o pênalti defendido pelo Walter concluísse a bola para o fundo do gol. Então, nunca vi esse tipo de coisa. Mas, enfim, aconteceu isso ontem, Palestino 1, Cuiabá 1. Tivemos também, pela Sul-Americana, ontem, a LDU vencendo o Ausrilde da Bolívia pelo placar de 3-0. Amanhã, Inter em campo, hein, Beto? O Leão entra em campo amanhã, às 4 da tarde, em Pouso Alegre, contra o Pouso Alegre, na última rodada desta primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Nós temos o Maringá em primeiro com 29 pontos, já classificado. A Inter em segundo com 23, também já classificada. Brigam aí pelas outras duas vagas, Costa Rica do Mato Grosso do Sul, Santo André e Água Santa. O Costa Rica amanhã pega o São José em casa, o Santo André pega o Maringá também em casa e o Água Santa em casa também vai receber a Patrocinense. Portanto, o Leão se dará o luxo amanhã de entrar em campo com um time praticamente misto. Para encerrar, Beto, ontem na sede da CBF foram sorteados os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Nós teremos Flamengo e Palmeiras, primeiro jogo no Rio, jogo de volta em São Paulo. Atlético de Goiás e Vasco da Gama, primeiro jogo em Goiânia, o segundo jogo no Rio. Atlético do Paraná contra o Bragantino, primeiro jogo em Curitiba, a volta em Bragança Paulista. São Paulo e Goiás, primeiro jogo no Morumbi, o jogo de volta em Goiânia. CRB das Alagoas e Atlético Mineiro, jogo de ida em Maceió, jogo de volta em Belo Horizonte. Botafogo e Bahia, jogo de ida no Rio de Janeiro, jogo de volta em Salvador. Juventude e Fluminense, jogo de ida em Caxias do Sul, jogo de volta no Maracanã. E Corinthians e Grêmio, jogo de ida na Arena Neoquímica, jogo de volta em Porto Alegre. Então estes os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Beleza, Beto? São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade, meu amigo e
minha amiga, eu tenho dito sempre aqui, hein? Como é que está a parte tributária da tua empresa? Imposto municipal, imposto estadual e imposto federal. Tá bagunçado? Então eu indico. Procure por Vitória Contabilidade. Rua Argentina 437, no Jardim Santana. Telefone 3453-2681. Um grande abraço, Beto. Uma boa sexta para todo mundo. Um bom fim de semana para todos e um bom futebol para você. Obrigado, César. Bom final de semana e bom futebol para você também. Na sequência, vamos agora ao nosso debate farol. Antes, um rápido intervalinho e vamos discutir assuntos importantes. Não perca, na sequência, um minutinho, estaremos de volta com o debate farol. E eu volto ao vivo na segunda-feira, 10 da manhã. Até lá. Na área mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado. Em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Debate Farol. Obrigado pela sintonia, pela presença aqui no nosso bate-papo, que começa a partir de agora. Antes de mais nada, minha saudação ao Dr. Renan Félix, médico, analista político e meu amigo nível 3, de 1 a 3. Prazer em recebê-lo aqui, doutor. Prazer todo meu, doutor Roberto. Bom dia a você, a todos que nos assistem e nos escutam. E bom dia, meu grande amigo também, Cláudio Bontorim. É isso aí. Você sabe que esse negócio de nível... Bom dia, doutor Renan. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Roberto. Você sabe que esse negócio aí do nível, né? A primeira vez que eu conheci um restaurante em Serra Negra chamado Nona Carmela, de uma família muito simpática, né? E a mulher, que é filha da Dona Carmela, já falecida, obviamente, ela me tratou tão bem, mas tão bem. No dia dos namorados, eu estava lá com a Márcia. Deixei o restaurante dizendo para ela o seguinte: olha, você já é minha amiga nível 2. Falta pouco para você atingir o nível 3. Ela ficou toda feliz. Falei, então volte mais vezes para eu atingir o nível 3, viu, Cláudio? Foi uma brincadeira. Se eu quiser me auto-boicotar, eu pergunto para você, né, Beto? Quantos amigos você tem? Aí o cara fala assim, só tenho um. Tá muito bom, então. Vamos dar start, então, ao nosso programa com as recomendações de praxe aqui no nosso Debate Farol. Esse programa não é recomendado para pessoas sensíveis a fortes emoções. E o nosso debate, por outro lado, é recomendado, sim, às pessoas que prezam a liberdade de expressão, um amplo debate e construção de ideias para o melhor convívio social e desempenho de seus representantes públicos. Queria chamar a atenção no começo do programa que você pode acessar no portal da Tribuna de Limeira, tem uma barra lateral, e onde você pode rever o programa a qualquer momento, de dia, de tarde, de noite, de madrugada. Então, na barra lateral você vê o logotipo do programa, basta clicar e você terá o programa no YouTube à sua disposição.
tá bom? Chique, né, doutor? Ó, Chique. A hora que quiser, vai lá, pá. A gente é profissional no que a gente faz, né, Beto? Exatamente, exatamente. Vamos então ao primeiro tema, e se não me engano, o primeiro tema é do doutor Renan. Negar um regime de urgência é um atropelo? É claro que o senhor deve estar se referindo à confusão que deu. Aliás, não foi nada de confusão, mas muita gente quer transmitir a ideia da confusão que foi a sessão da Câmara da última segunda-feira. Exatamente. A última sessão que ocorreu no dia 15, né? 15 de julho, agora na última semana. Eu participei da sessão da Câmara como ouvinte, né? Porque eu acho que quando a gente se propõe, Beto, a fazer qualquer coisa, a atuar como um servidor público, como um vereador, um prefeito, um analista político, qualquer coisa, você precisa ter conhecimento, você precisa aprender pelo menos como funciona a dinâmica. Claro. E a Câmara Municipal é o lugar do povo, né? E eu tenho frequentado a Câmara por inúmeras vezes, sempre fui, né, eventualmente, mas nos 2 últimos anos eu venho acompanhado as sessões às segundas-feiras de maneira mais impetuosa, né, mais fidedigna. E para entender e para ver, né, e uma votação tão importante dessa, eu acho que fazer política, né, é existir, é viver em sociedade. Então eu acho que a gente tem que participar sim das decisões que são tomadas na nossa cidade, estar pelo menos presente, olhar os nossos representantes nos olhos e ver realmente em quem ele vai votar, no que ele vai votar, o que ele vai falar, o que ele vai deixar de falar. Como é que é a sua postura, a sua compostura dentro da Câmara Municipal, né, aquela casa de formação de leis, né, a qual todos nós elegemos um representante, e nós precisamos realmente participar muito mais ativamente. Quando você participa, quando você é ativo, você pode e tem o direito de cobrar, né? Quando você está omisso, tergiversando eu estou da saindo, pergunta. exatamente, aprendi uma palavra nova hoje com o Beto, viu, Cláudio? Ele está tergiversando aqui, Cláudio, ao vivo e a cores. Eu falei para ele, vou usar essa palavra no programa, não achei que ia ser tão no início. Mas aí... Enfim, né? Como é uma casa de leis, a gente tem que estar lá, tem sempre acompanhando. Então eu participei na última segunda-feira e pude acompanhar a votação, né, do regime de urgência para aprovação de uma mudança no zoneamento, né, de zona rural para zona urbana de uma determinada área, para que uma tal multinacional possa vir para a nossa cidade e se instalar aqui, né? E eu achei bastante curioso porque foi um regime protocolado pela prefeitura, né? E que precisava de um certo olhar diferente, né? E esse projeto, esse regime de urgência foi vetado. O regime de urgência foi vetado por 12 votos a 8, né? Dizendo que não, os vereadores entendem que o projeto ele precisa passar por um processo pelas comissões para ser analisado e aí sim ser então discutido e votado, né? Então é isso que a gente viu. E a gente viu um frenesi na mídia extremamente grande, vereadores que votaram a favor, vereadores que votaram contra. Então existem as pessoas, conversei com muitas pessoas durante essa semana, muitas das pessoas que me ligaram, que me procuraram para conversar sobre o assunto, falaram, poxa, doutor, mas a vinda da empresa é excepcional, então as condições para que ela venha também precisa ser excepcional. Vamos votar sim o regime de urgência e depois a gente vê o que faz. Outros não. Olha, doutor, a gente sabe e isso é necessário, é um projeto grande, é uma mudança importante que não mexe somente com a área da empresa, mexe com zoneamento, com câmara, com condomínio, com muitas coisas que precisam ser averiguadas e a gente precisa ter responsabilidade. O vereador precisa ter responsabilidade e precisa ser votado seguindo o rito normal, né? Se a empresa tem urgência, por que não começou a procurar a prefeitura e a Câmara antes? Né? Por que deixar para a última hora? Então, esse é o ponto de vista das pessoas que defendem que foi certo a decisão dos 12 vereadores em não aceitar o regime de urgência e votarem contra. E aí fica aí o debate para a gente discutir, né? Quero ouvir a opinião do Beto e a opinião do Cláudio sobre esse tema. Muito bem lembrado, viu, doutor Ana? Porque tem muita gente confundindo. Infelizmente, nós temos poucos lugares aqui em Limeira ou poucos canais que a gente pode confiar, por isso que a gente exerce o jornalismo aqui, né, Cláudio? Há muita desinformação em torno disso. Por quê?
Ontem, durante o programa Carina Entrevista, aqui mesmo na plataforma do Farol, ela recebeu o vereador Betinho Neves e a doutora Mayra, que é médica. E ele deu uma longa explicação a respeito disso. E pelo que a gente assistiu pela entrevista, Cláudio, havia assim, um longo no requerimento, não sei quantas páginas, mais de 600 páginas que seriam submetidas à análise. E, evidentemente, o vereador mais prudente, ele falou, poxa, eu não posso estar assinando embaixo, dar um cheque em branco para algo que pode... Tudo indica que irá beneficiar a cidade. Mas e se não for? E se for em benefício de alguns, como me parece? Então, Cláudio, essa desinformação foi vendida e apresentada ao longo da semana por algo. Os vereadores não negaram a vinda da empresa, eles simplesmente disseram que o rito comum teria que ser mantido. Foi isso que aconteceu. E não me parece, e nós já tocamos nesse assunto ao longo da semana, Cláudio, não me parece que se uma empresa tem um investimento desse porte, ela estaria na condição de pôr os vereadores de joelhos, ou seja, uma empresa minimamente ajustada, com planejamento, não pode chegar numa cidade e exigir que em 15 dias se altere uma lei municipal para favorecê-la. Então, tudo indica que algumas pessoas seriam beneficiadas com isso, e não somente Limeira. Antes do benefício de Limeira, algumas pessoas me parece que seriam beneficiadas em torno da aprovação desse projeto. Lembrando, né, Cláudio, que infelizmente nós não temos prefeito aqui, nós temos imperador aqui em Limeira. Então, é isso que me parece que causou mais frisson, ou seja, uma negativa a tal prefeito que sempre comandou indiretamente e às vezes até diretamente os rumos e os destinos da Câmara. E você, Cláudio, lembrou muito bem durante a própria aprovação da construção do prédio da Unimed na região central de Limeira, também aconteceu dessa maneira, ou seja, houve pouca discussão, nós colocamos um hospital, sei lá, de 15, 20 andares no centro da cidade, sem o devido estudo, impactos ambientais, etc. e tal. Então, Cláudio, vamos colocar mais ingredientes nessa discussão. Pois é, Beto. Agora, um bom dia oficial aqui ao Dr. Renan, ao Beto, né? A gente brincou no começo aí. E, de fato, eu havia comentado sobre isso ao longo da semana. No dia seguinte à votação, eu assisti um show de desinformação, um show de horrores, apresentado por jornalistas e pelo próprio prefeito, dizendo que os vereadores tinham votado contra a instalação da empresa, como você mesmo disse, Beto, o que é mentira. Foi uma votação ao projeto de urgência. O prefeito estava muito mal acostumado, que até antes do processo eleitoral ele mandava um projeto para a Câmara em regime de urgência e os vereadores votavam sem ler o projeto, o regime de urgência, para ele ser votado. A não ser que tivesse algum vereador ou se os vereadores tivessem a capacidade de leitura dinâmica, como a então vereadora Nilce Segala teve durante a cassação do ex-prefeito Silvio Félix, quando ela disse ter lido um processo de 8.000 páginas em 2 horas, né? Você se lembra disso, nós acompanhamos diretamente essa situação. Então, não foi realmente a negação da empresa, foi a negação do projeto de tramitação de urgência. Então, você não pode jogar um projeto dessa forma, porque, como disse o próprio doutor Renan, tem outros impactos, né? Você também comentou, nós temos a Cidadela União, que foi aprovada em regime de urgência, ninguém leu, ninguém viu, ninguém conheceu, os prazos a prefeitura perdeu em 2019, depois de 2020 veio a pandemia, né? O anúncio foi feito em 2017, ainda no primeiro ano do governo Mário Botion, na primeira administração, né? E depois praticamente morreu. Não sei se vai voltar ou se foi o maior tiro no escuro, né? Que o prefeito tenha dado ao anunciar de forma pomposa, e eu participei desse anúncio no gabinete do prefeito, fazendo a cobertura, né? Do evento.
Então, não há necessidade dessa urgência. Nesse caso, uma empresa desse porte, com investimento desse porte, que é enorme, pedir urgência urgentíssima e apresentar o projeto assim, de forma rápida, né? Foi assim, apareceu, ninguém sabia, foi lá na Câmara. Com certeza, Beto, não tenha nem dúvida que esse benefício seria para muitas pessoas, ou para algumas pessoas diretamente, e os vereadores fizeram muito bem em votar contra o regime de urgência. Não foi contra a vinda da empresa. Um projeto dessa natureza tem que ser apreciado. O prefeito Mário Botion tem que aprender, e acho que vai aprender, né, agora, nesse período eleitoral, que ele não vai tratorar a Câmara mais como ele fez até agora, né? Como você disse, isso é coisa de imperador, né? Não de um prefeito. Então, como ele estava mal acostumado, ele achou que ia tudo bem, né? Passar tranquilo, e depois foi às emissoras de rádio, né? E outros veículos de comunicação dizer que os vereadores votaram contra a vinda da empresa, jogando a opinião pública contra a Câmara, o que foi corroborado por alguns jornalistas, por alguns analistas que acompanhavam essa entrevista do prefeito. Foi um show de horrores, um show de desinformação e um show de mentiras. Então, os vereadores, nesse caso aí, estão de parabéns por isso. A gente dificilmente parabeniza vereador ou parabeniza, né, políticos, mas por terem se recusado. Não se pode beneficiar, no apagar das luzes de um mandato da prefeitura, não se pode beneficiar apenas alguns, mas sim a toda uma comunidade. E ninguém sabia, e ninguém sabe, ninguém conhece ainda o que seria essa empresa, como seria essa empresa, e nós precisamos saber. E nós saberemos disso a hora que esse projeto for estudado de forma correta e dentro dos trâmites e do regulamento e do regimento interno da Câmara. Desculpa, antes do seu comentário, tem uma frase que o Lula fala sempre, e o Lula é um dos maiores políticos. Você pode gostar, pode não gostar dele, mas ele é um... É político. É político. Ele fala sempre o seguinte: nós temos que convencer quem não gosta da gente, porque quem gosta, aí é fácil, né, Cláudio? Então você tem que... A arte da política é você trazer para o seu lado o oponente, e não aquele que já está. Então, o gesto que eu comparo a um imperador é assim, todos têm que concordar, não tem direito a discordar. Nero fazia assim... jogava o camarada lá para os leões, né? O poder imperial. Então, faltou isso, faltou conversa, faltou traquejo, típico de uma pessoa que só manda e não conversa. Eu acho realmente que ambos estão fazendo uma análise muito correta da situação. Existe uma diferença entre votar a vinda da empresa e votar, né, e votar o regime de urgência, né? Eu também concordo, eu de formação, vocês sabem, eu sou um médico do trabalho, né, e sou perito trabalhista, e eu trabalho em grandes empresas, grandes corporações, e eu me recordo, em uma dessas corporações que eu trabalho, que eles fecharam uma planta que ela se localizava em Lavras, Minas Gerais. E o processo de fechamento da planta demorou cerca de 1 ano. Né? E é uma multinacional também, uma multinacional alemã. Né? Então, assim, a gente vê que qualquer empresa de respeito, de nível, ela não chega do dia para a noite e fala, olha, eu quero me instalar aqui do dia. Não, existe todo um planejamento. Né? Não se põe um assunto para votar no dia 15 para ser aprovado, o acordo ser firmado dia 17. Não, você precisa de tempo para dialogar, né? Para poder esclarecer eventuais dúvidas. Né? Você tem que estar preparado. E se essa multinacional é tão grande assim, ela tem que se preparar. Né? E se espera que ela seja uma empresa preparada. Né? Então, realmente, eu achei que o tempo foi muito curto ali para que os vereadores pudessem ler, decidir sobre a vinda ou não, sobre a mudança de zoneamento, que é uma coisa que impacta muitas outras coisas. Tem muitas outras esferas que a gente não vê, né, e que impactam. Muita gente diz assim, nossa, mas serão 1.000 empregos, 5.000 empregos indiretos, 1.000 empregos diretos, depois mais 500 empregos.
Tudo bem, mas o impacto disso para a cidade de Limeira, claro. hoje, o cara que mora perto ali, por exemplo, ele não quer saber se vai ter emprego direto ou indireto, ele quer saber do bem-estar dele, estava tudo bem até hoje. Aí muda-se faz uma alteração na lei e deixa de estar tudo bem. Então, eu acho que é frente a isso que os vereadores votaram não para a urgência, o regime de urgência, não para a vinda da empresa. Eu me lembro que eu estava na sessão da vereadora Constância Félix dizendo que ela não é louca de não querer uma multinacional para Limeira. Nenhum vereador, acho que nenhum cidadão que se preze. Claro. Ninguém. Gente, é uma vinda de empresa, ainda mais empresa multinacional de renome para a nossa cidade, é um orgulho para mim que sou limeirense. Entendeu? Eu me formei, fiz faculdade em Taubaté. É um prazer dizer, olha, na minha cidade existe tal empresa. É uma referência nesse setor, por exemplo, no setor de tecnologia. É excelente, mas eu acho que a prudência é tudo. E o diálogo. Eu acho que faltou um pouquinho mais de diálogo com a prefeitura, como a vereadora lá, Mariana Calça, falou que ela não teve acesso a nenhuma informação, foi requisitado, não foi respondido. Me parece... Mas né, é típico da atual gestão, eles não falam nada. Me parece que o processo, o requerimento foi alterado no último minuto, né? Então, assim, a Câmara já estava em sessão, né? O prefeito discursaria 19, 18 e pouquinho foi alterado o requerimento. Então, assim, poxa, é uma falta de respeito também para com os vereadores, né? Assim, eles fazem um trabalho sério, né? É importante o trabalho do vereador. E você mudar alguma coisa, você ainda dá tempo hábil para eles avaliarem, investigarem, né? Tirar suas dúvidas, sanar as dúvidas, passar nas comissões, é um pouco de injustiça, né? Entendo, sim, que o fato de uma empresa dessa vir para Limeira é excelente para todo mundo. Lógico que é. Ninguém está dizendo que não é. Né? Ninguém está dizendo que não quer. Todos queremos, todo limeirense quer uma empresa dessa em Limeira. Quem não quer, está torcendo contra a cidade. Não é limeirense. Mora em Piracicaba, Rio Claro, Americana, qualquer lugar. Menos aqui. Né? Mas qualquer limeirense que se preze vai gostar e vai ficar muito feliz com uma conquista dessa. Mas em que termos, gente? Né? Precisa do diálogo, precisa esclarecer realmente quem são os compradores, né? Qual é a empresa que vai comprar, quem que está vendendo. Né? Então, pelo menos não precisa abrir para todos, já que existe um contrato de confidencialidade segundo o prefeito, mas abra para os vereadores, para sanar as dúvidas deles, se coloque à disposição, vá até a Câmara, né? Fora do horário de sessão, converse, fique na sala de reuniões lá e fale assim, olha, o vereador que tiver em dúvida, vem aqui, a gente conversa, leva o secretário. Não, né? Na votação estava lá os secretários, mas por que não foi antes, um pouquinho, para conversar? Então, acho que a falta de diálogo, né, ela é muito comprometedora, é ela que foi a grande responsável por essa votação, que não saiu como realmente o prefeito esperava. E vou além, eu acho que isso aí é uma demonstração de força, politicamente falando agora. Tá? Saindo da esfera da empresa, entrando na face política, obviamente isso foi uma demonstração de força para o prefeito. Né? Então, assim, 12 contra 8, olha, aqui o território não é teu. Né? Então, aqui você não manda mais. Então, foi, logicamente, evidentemente, uma demonstração de força, e realmente eles mostraram a força que tem, e o prefeito retalhou, né? Obviamente, já exonerou 17 funcionários públicos ligados a esses vereadores que votaram contra o seu requerimento. Né? Então, isso é uma retaliação clara, né? Nítida e clara. Então, as coisas estão aqui, toma lá, dá cá. Ao passo que, faço mais uma análise. Na Câmara. O programa vai acabar, hein? Eu tô só falando. É verdade, nós estamos com o tempo contadinho. A Câmara é composta por vereadores eleitos. O Cláudio, vocês vão concordar comigo. Por nós que somos povo. Muita gente reclamando. Porque ele votou sim, porque ele votou não. Quem está lá não foi eleito por nós? Então a gente tem que criticar não eles, nós mesmos. Poxa, mas vamos olhar o histórico de mandato dos vereadores. O vice-candidato à prefeitura, o Betinho, é o mais novo, se eu não estou enganado, né? A entrar lá. O resto é tudo 8 anos de mandato, a grande maioria lá está no segundo, terceiro mandato. Então, é a imagem, né, da velha política. Tá? Se você está descontente, vote com consciência. O problema é que o cidadão está sem critério para votar. Ele vota naquele cara que já está lá há 30 anos e segue o mesmo rito e tem a mente fechada dentro, né, daquele mesmo círculo e não expande os pensamentos, muitas vezes não escuta o próprio munícipe, né, não despende o seu tempo. Então, para mudar isso, é mudando o seu representante eleito. Vamos mudar que a gente muda as opiniões. Quer ver o negócio mudar de figura? Começa por gente jovem, com ideia nova, né? Com gás. Então, essas são as minhas análises sobre o tema. Ô Neto, é uma pena que eu estou distante como é que chama? Das transmissões esportivas,
porque senão eu iria convidar o doutor Renan para ser locutor de esportes, de jogos, né? De esportes. Né? Hoje ele embalou aqui. Vamos ao segundo tema do programa de hoje, senão a gente não acaba aqui. Não, mas está muito bom. O tema é bom. O tema é quente. O tema é quente. É um tempo que dá uns 3 programas. Cláudio, essa aí é sua. Biden ou Trump? O que você quer dizer com isso? O que seria melhor para o Brasil? Olha, Beto, essa é uma pergunta que a gente faz sempre, né? E a gente acompanha a política internacional sobre o que seria melhor para o Brasil, um presidente republicano ou um presidente democrata, né? Na história do país, nós tivemos 10 presidentes americanos que visitaram o Brasil por 14 vezes, né? O último foi o democrata Barack Obama, no primeiro ano de mandato da Dilma Rousseff. Antes dele, o George Bush filho, ainda no mandato do Lula, era republicano, né? E os demais presidentes, né? O Clinton, que era democrata, o Carter, que era democrata, foi o único presidente democrata a visitar o Brasil, a vir ao Brasil durante a ditadura militar, né? E depois, anteriormente, desde do primeiro que veio até os outros que vieram, né, para cá para fazer visitas, né? Por incrível que pareça, né, isso não ocorreu com o Trump nem com o Biden, que são o Trump republicano e o Biden democrata. Mas na história dessas visitas, os presidentes republicanos que vieram para discutir questões relacionadas ao bilateralismo, né, do comércio entre os dois países. Os democratas que vieram apenas para fazer visitas de relações públicas, né? Então, o Bush, quando veio, o filho, né, no mandato do Lula, por exemplo, ele veio participar de assuntos comerciais. O pai dele, quando também veio, foi o presidente que veio em 92, na ECO 92. Ele tinha vindo antes, em 90, no governo Collor, quando o Collor estava tratando da abertura do mercado brasileiro, né, que a gente sabe era um mercado completamente fechado, né? Então, se você levar em consideração o que os republicanos vieram fazer no Brasil e o que os democratas vieram fazer, você vai levar em consideração isso, dizendo que não, os republicanos tiveram um melhor tratamento para com o Brasil e tiveram mesmo. Evidente, Trump não, e o Biden também praticamente teve uma relação fria, né, com o presidente Lula e com o presidente Jair Bolsonaro, evidente, e o Trump não é desses que viajam. Trump é the Americans First, né? Então ele só pensa nos Estados Unidos mesmo. Então, do ponto de vista para as relações comerciais bilaterais, os republicanos que vieram foram mais proveitosos. Enfim, temos que ver agora como que vai ser a próxima eleição, né? Bom, eu vou ser bem rapidinho, vou me manifestar, Cláudio, concordando em parte com aquilo que você falou, mas eu acho que o principal dessa eleição norte-americana será o reflexo que trará para o nosso país, para cá, daqui a 2 anos. Com a vitória do Trump, evidentemente que a direita e os conservadores ganharão muita força. Muita força. Isso, sem dúvida nenhuma, teremos uma eleição daqui a 2 anos, isso pode trazer reflexo. Mas eu não vejo
que o Brasil pode ser mais beneficiado ou menos com a eleição de qualquer um dos dois, até porque nós já passamos... pelos dois governos. Pelos dois governos. Exatamente. Né? Exatamente. Eu concordo realmente com o Beto, concordo também em partes com o Cláudio, né? Eu acho que o reflexo no Brasil, a gente espera demais. Inclusive conversa com um tema que a gente conversou, inclusive o próprio Cláudio propôs, né, sobre o isolacionismo, né? A gente conversou na semana passada que muitos países vêm praticando, né? Eu acho que independente da eleição de um ou de outro, obviamente que tirando o fato da condição de saúde do presidente Biden estar para lá de prejudicada, né? Então a fase cognitiva, parte cognitiva, a gente se atenta que as próprias funções motoras já estão mais limitadas, né? Então, assim, o fator da senilidade, da propriedade, né? Não tem como a gente fugir. O ser humano, ele é um animal fisiológico, ele nasce, cresce, desenvolve e morre, né? Então, assim, mas tirando esse fator, a eleição dos democratas ou dos republicanos no Brasil, creio que não impactará de forma gigantesca, assim, o nosso país, mas impactará, sim, as eleições que teremos daqui 2 anos, né? Obviamente que a direita conservadora tem ganhado muito espaço, né? A gente vê Itália, Argentina, Brasil, tivemos um governo que, inclusive eu comentei com o Cláudio esses dias aí, o presidente Jair Bolsonaro, ele perdeu a eleição por falar demais, entendeu? Então a gente fala, foram não as ações, foram as palavras dele que fizeram ele perder a eleição, perder apoio e perder a eleição. Então, assim, a gente vê que a direita ela vem aumentando o seu espaço no mundo, né? E com certeza a possível vitória do presidente Donald Trump vai impactar sim as eleições para presidente aqui daqui 2 anos. Eu acho que acabou? Acabei. Agora eu vou ficar mais quietinho porque tá bom. O Beto, Cláudio, daqui a pouco ele me expulsa do programa. Não, de forma nenhuma. Vamos à última pergunta, que é uma proposta que eu faço aqui, como retirar os mesmos da política, né? Eu estou falando isso porque eu estou escrevendo hoje um artigo que estará postado daqui a pouquinho no portal da Tribuna de Limeira, falando um pouco sobre o Datena, tomando o exemplo do Datena. Ontem eu vi um trecho de um programa de rádio no qual os ouvintes se manifestavam, né? Nossa, todo mundo xingando o Datena, numa cidade que não era São Paulo, era a cidade de Campinas. Mas todo mundo, o Datena, não gosta, isso, aquilo e tal. Eu, particularmente, nunca fui fã do Datena, mas eu devo reconhecer que é um excelente comunicador. Ou um grande jornalista. Ganha 700 mil reais por mês, ele vai trocar 700 mil para ganhar talvez 50, 60 mil. Então é um gesto assim, ele não precisa mais de dinheiro, né? Talvez ele queira fazer alguma coisa útil para a cidade. Se lembrar de alguma forma diferente, né? Ou por vaidade, sim, né? Porque ele está muito bem na televisão, acabou a televisão, acabou o sujeito. Ele vai fazer o quê? Então, mas eu fiquei questionando, Cláudio, e eu questiono nesse artigo o seguinte: por quanto tempo a nossa política terá apenas quadros políticos? Por que a gente demora tanto, ou a gente tem preconceitos, eleitores teriam preconceitos, de colocar caras novas, gente nova na política? Então você julga a pessoa quando ela está se lançando a algum cargo. Isso é muito ruim. Como nós falamos, o doutor Renan falou aqui, nas eleições para vereadores agora, se você não gostou do seu, escolha outro. Mas não tem chance. Escolha outro. Perder voto. Não existe essa de perder voto. Jogar voto fora não existe. Não, vote em quem você quer, em quem você acredita. Sem isso, Cláudio, nós não teremos renovação política. São Paulo tem o Boulos, político de carteirinha, o Ricardo Nunes, que se transformou pela morte do Bruno Covas em alguém para ser lembrado. A Tabata Amaral já é política. Então, por que não mudar? Por que esse preconceito? É isso que eu questiono, Cláudio. Eu acho, vou cortar a frente do Cláudio, rapidinho. Justamente isso que eu acabei de falar um pouquinho mais cedo. Né? A gente cobra... Eu já usei essa frase aqui, eu vou usar novamente. É impossível chegar em destinos diferentes seguindo o mesmo caminho. Exato. É puramente simples. Conversei hoje com um queridíssimo, que vou dar até um abraço para ele, um abraço, Celso Guerra.
que fazia tempo que eu não via, e a gente falou uma frase para os outros: o arroz com feijão bem feito. Certo? A velha política, a política de hoje em dia, vamos colocar a Câmara Municipal de Limeira, faz a mesma política desde 1900 e bolinha. E não está fazendo nem o arroz com feijão bem feito. Como que você espera um resultado excepcional se você não tem nem o arroz com feijão bem feito? Não tem como, com as mesmas pessoas, impossível. Né? A gente já falou aqui também sobre os pré-candidatos, Cláudio, a prefeitura, né? Falamos da Érica, falamos do Betinho, falamos do Murilo, e eu falei, olha, quem teve cargo público em Limeira foi o Betinho e a Érica. O Murilo não teve, ele não pôde mostrar que veio ainda, né? Então, as pessoas, o eleitor já boicota o seu político antes de ele nascer, no próprio ninho, ele já mata ali, né? Você é bom, tem boas ideias, mas justamente porque você é bom, você não vai entrar, você não vai ganhar, você não deve ir. Então não critique depois, na hora que aparece, como a gente discutiu mais cedo aqui, a votação foi assim, não está justo, não está certo, está errado e tal. Que poder de fala você tem se você não se dá o trabalho nem de escolher, de votar em que você acredita? Bom, peque por omissão. Isso é revoltante. Eu, particularmente, fico revoltado, viu, Beto? E claro, eu acho que precisamos de sangue novo, sangue jovem. Eu queria incluir também o doutor Luiz Mitsunaga, né, Cláudio? Que ele também, aparentemente, nunca teve cargo público e está promovendo uma transformação na esquerda aqui em Limeira, né, Cláudio? Com certeza, Beto, não tenha nem dúvida disso. Agora, a questão do Datena, por exemplo, né? O Datena está assustando por demais o Ricardo Nunes, né? Há quem diga até que há possibilidade de um segundo turno ser entre o Datena e o Boulos, né? Então, eu vejo, o Datena, ele está fazendo uma campanha digna de um político velho, de um político antigo, como se ele fosse já um político experiente. Ele é um grande jornalista, tal, pode-se gostar dele ou não, né? Aquele tipo de jornalismo que ele faz, né? Que é o jornalismo policial, o jornalismo sensacionalista, mas ele está fazendo uma campanha realmente digna de um político. Agora, é difícil você pensar nessas mudanças aí que a gente sempre sonha, né? Porque muitos dos outsiders da política, né, deram com os burros na água, foram eleitos e ficaram praticamente fora de tudo, né? Acabaram sendo esquecidos porque não conseguiram fazer tudo aquilo que propunham, né? Mas que há necessidade de uma mudança, de uma transformação, a gente não vê uma renovação em nenhuma das casas legislativas, do município até a Câmara Federal e o Senado, há muito tempo, né? E uma renovação que eu digo, uma renovação acima dos 60%, 70%, né? Porque a gente vê a Câmara atual, né? A única vez que eles fazem a coisa certa, que foi nesse último projeto aí de urgência, né? Eles são criticados, né? Porque durante 7 anos eles disseram sim a tudo, abaixaram a cabeça a tudo que o prefeito quis, e agora que perceberam que a situação não é bem assim, foram contra e estão sendo muito criticados por isso. A política realmente tem disso, né? Nós temos aí um desenvolvimento muito grande nessa área, que é uma área humana, né? E a gente sabe que é difícil conseguir agradar a todos ao mesmo tempo, mas que é preciso a renovação, não tenha nem dúvida. E nós estamos aqui para mostrar esses candidatos, né? Será que nós teríamos condições de ser esses candidatos, como sempre o Lemão da Jeová Fá cobrava? Se quer mudar, vem aqui. Não são todos que são políticos e que têm aquela vocação para isso, né? Eu particularmente não tenho, por isso que eu gosto de bastidor e gosto de análise, né? Gosto de comentar. E nem todos... E nem todos, Cláudio, desculpa interromper, mas assim, nem todos têm um segmento religioso por trás, para ajudar a impulsionar a candidatura, porque aí fica muito fácil, né? Principalmente isso, né? Principalmente isso. Mas, enfim, Beto, é isso aí. Eu acho que a renovação, e o doutor Renan também tem razão, a renovação ela é importante, mas nós precisamos que essa renovação aconteça de forma consciente, né?
Não aquele voto, eu vou votar no voto de protesto. Não, essa história de voto de protesto não existe, né? Não existe, nós temos aí um monte de coisa que acontece e a gente sabe que não é assim que funciona. Tivemos no Rio de Janeiro um exemplo mais claro possível de um outsider, que foi o Wilson Witzel, né? Que demorou quanto tempo no governo, né? A gente sabe disso e nós temos isso. O Collor é um exemplo também dessa situação e vamos tocando, né? Vamos ver aí o que vai acontecer e o desenvolvimento da campanha para ver onde nós conseguiremos chegar neste ano, para o ano que vem sabermos quem serão os responsáveis por tocar a nossa cidade e por fazer as nossas leis. Bacana. No finalzinho do nosso programa, eu gostaria de convidar você que nos acompanha a também acompanhar a barra de podcasts do site Tribuna de Limeira. Então, os melhores recortes da semana, as entrevistas, inclusive na barra de podcasts da Tribuna de Limeira, você pode recuperar e assistir a hora que quiser a entrevista concedida nos estúdios do Farol pelos pré-candidatos Betinho e doutora Mayra Costa. Finalzinho do programa, Neto, vamos às observações finais para a gente colocar um ponto final no nosso debate, que foi muito legal. O tempo voou hoje. A democracia não é apenas uma conquista social, mas uma forma de acreditarmos em justiça e igualdade diariamente. Cláudio, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua contribuição. Até segunda-feira, amigo. Até segunda-feira, um grande abraço a todos, bom final de semana. Doutor Renan, até a próxima sexta. Grande Cláudio, até a próxima sexta, querido. Doutor, muitíssimo obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Beto. É isso aí. Continuamos juntos. Muito obrigado a você que nos acompanhou e segunda-feira tem mais Farol de Limeira. Dia desses eu conversava com um velho amigo e ele se mostrava surpreso com as coisas que vêm acontecendo, que acontece normalmente na política, e como esse é o ano eleitoral, acontecem mais ainda. Ele falava como é que pode certas pessoas que ficam 5, 3, 4 anos apoiando um determinado político e, de repente, nas vésperas da eleição, mudam de lado. Isso acontece muito. Isso acontece nas cidades, acontece nos estados e acontece no Brasil. Eu me lembro lá atrás, quando o governador Orestes Quercia apoiou Fleury, que era o secretário dele, para governador. O Fleury ganhou e virou as costas, se tornou adversário político do Quercia. O João Dória se elegeu governador do estado de São Paulo, apoiado pelo Bolsonaro. Ganhou a eleição, usando inclusive o nome do Bolsonaro. E ele ganhou a eleição, no dia seguinte, virou contra o Bolsonaro. Nas cidades acontece isso. Vereadores que ficam 3 anos apoiando o prefeito, chegam em ano eleitoral, muitos deles mudam de lado. Por quê? Porque o ser humano é movido por interesses. E os interesses dos políticos nem sempre são interesses legítimos, idôneos, morais. Porque, acima de tudo, o político quer poder, precisa do voto. E ele muda. Mas quem não se lembra, por exemplo, do Alckmin? Os vídeos estão aí na internet, que chamava o Lula de corrupto, que o Lula queria ganhar a eleição para voltar ao local do crime, que seria Brasília, e hoje é vice-presidente da República, apoiou e saiu junto com Lula. A política é um terreno pantanoso, mas, apesar de ter muita sujeira, tinha um velho político na minha cidade que falava que política é a arte da traição. Apesar de tudo isso, é através da política que as coisas podem mudar para melhor ou para pior. Os políticos do poder têm poder de mudar as coisas.
E a grande maioria dos brasileiros não se preocupa com política. Chega na época da eleição, fica chocado com isso ou aquilo, vota, deixa de votar. Tem um filósofo que dizia que as pessoas que não gostam de política, um dia vão ser governados por aquelas que gostam. Então, se nós, brasileiros, nos inteirássemos mais sobre política local, política regional, política nacional, discutíssemos mais isso, e menos futebol, e menos pescaria, talvez a gente pudesse ser um país melhor.